Eu acho que sim, de fato, a vacina pode sim ser considerada uma grande esperança. A gente tem muitas companhias no mundo inteiro procurando alguma solução para o coronavírus, né? Enquanto a gente não tiver vacina, a situação é muito incerta. Além de vacina, tem muitos outros tratamentos sendo pesquisados para tentar combater o coronavírus. Ah, tá certo. Agora, há outras pesquisas nessa linha em fase conclusiva aí no mundo, Natália? Não, fase conclusiva, infelizmente, a gente ainda não tem, né? O coronavírus, como vocês sabem, é um vírus que surgiu agora, né? O Covid-19, que é a doença, e o SARS-CoV-2 surgiu no final de 2019, começou a fazer toda essa confusão, né, até fazer muitas vítimas no mundo inteiro desde janeiro. Então, os cientistas do mundo inteiro eles estão tentando ir atrás de uma solução para isso, mas demora, né? O processo da ciência é muito demorado. Todas as pesquisas científicas elas precisam passar por processos e esses processos são demorados. Então, a pesquisa clínica e tal vai demorar pelo menos até o começo do ano que vem para que a gente tenha alguma solução, principalmente em relação à vacina. Agora, em relação ao tratamento, a gente tem alguns tratamentos com a cloroquina e hidroxicloroquina sendo pesquisados ainda em pacientes graves com Covid-19, eles estão internados, e a gente ainda não tem resultados desses tratamentos, mas esses tratamentos devem ter resultados antes, claro, da vacina. Pois é, Natália. E essa questão da cloroquina, né? Quer dizer, muita gente já está receitando a cloroquina, mas a gente sabe que ainda não é uma medicação definitiva e nem se sabe, né, dos efeitos, assim. A gente tem notícias de que ela está ajudando na pandemia e tal. Quais são os riscos aí das pessoas, né, irem atrás dessa medicação nesse momento, na sua opinião? Houve uma confusão enorme em relação à cloroquina, porque o presidente americano, Donald Trump, começou a falar da cloroquina lá nos Estados Unidos, isso chegou aqui no Brasil, as pessoas começaram a ir às farmácias, né, porque a cloroquina é um medicamento que está autorizado para outras doenças, como a malária e o lúpus e a artrite reumatoide, e daí os remédios, inclusive, começaram a acabar nas farmácias, né, e daí o governo deu um passo atrás e falou, não, a gente precisa pesquisar, porque, de fato, a cloroquina tem efeitos colaterais graves, então isso precisa ser pesquisado dentro dos hospitais com os pacientes que precisam da cloroquina. Agora, as pessoas não podem tomar a cloroquina como uma forma de prevenção para o coronavírus, porque isso não está comprovado cientificamente. Natália, existe alguma comprovação científica de que em ambientes mais quentes a Covid-19 pode não se alastrar com a mesma intensidade nos ambientes frios? Essa é uma hipótese que os especialistas ainda estão pesquisando. Existem sim alguns indícios que mostram que a Covid pode não se espalhar aqui ou em ambientes quentes e úmidos do mesmo jeito que ela se espalha em ambientes frios. Mas isso ainda é muito preliminar, ainda vão ser necessários muitos estudos para comprovar se isso de fato acontece. A gente estava conversando hoje com o Dr. Wong lá, que é do HC, ele estava falando para a gente que ele não acredita que a gente tem uma explosão de casos aqui no Brasil. Tomara que ele esteja certo, seria uma excelente notícia, além dessa possível vacina aí, né, da Johnson Johnson. Você acredita aí que alguns países como a China, a Itália, a Espanha e os Estados Unidos demoraram muito para tomar medidas preventivas para conter o avanço do coronavírus? E aí, nesse sentido, como é que você compara, né, esses países com o Brasil nesse momento? Eu acredito que, sim, de fato, eles demoraram um pouco para agir, né? Isso já está, inclusive, amplamente discutido. A própria Itália reconheceu isso, que, na verdade, eles subestimaram o potencial do coronavírus. A China se fechou tão logo quando percebeu que o vírus começou a se espalhar e a fazer vítimas, mas também foi uma resposta mais lenta, né, do que poderia ter sido. Então, agora todo mundo está aprendendo com o vírus e está vendo ele crescer de um jeito muito rápido. Nesse sentido, o Brasil está em certa vantagem, porque a gente está acompanhando isso aqui desde que o vírus surgiu lá na China. O Ministério da Saúde tem se preparado com as ações, monitorando os novos casos. E então, de certa forma, a gente tem essa vantagem em termos de preparação para a chegada do vírus. Mas sim, os países demoraram sim a agir. Natália, você acha que as autoridades de saúde hoje aqui no Brasil, elas devem intensificar as medidas preventivas do coronavírus?
da Covid-19, né? Falando da doença. Eu acredito que depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas. Esse cenário de o que vai acontecer, a gente ainda não tem muita certeza, né? São muitos estudos, muitas estatísticas, os epidemiologistas têm estudado para saber o que vai acontecer, se a gente realmente vai ter uma explosão no número de casos. E aí a gente vai saber se, de fato, o isolamento social que a gente fez aqui em São Paulo, em alguns outros estados, teve um efeito positivo, né, nesse achatamento da curva de novos casos de Covid-19. Então, muito do que vai acontecer nas próximas semanas vai definir os nossos próximos passos e talvez vai se abrandar ou não o isolamento social. Você, como especialista em saúde, você vê um cenário positivo para essas próximas semanas de prevenção? Na sua opinião pessoal, Olha, agora falando. Eu sempre tento ter uma visão otimista, né, do que pode acontecer. Eu acho que a gente já está vendo muitas notícias negativas do cenário. Eu me apego muito à ciência, ao que as pesquisas científicas estão avançando. Então, assim, a gente tem cientistas do mundo inteiro pesquisando uma solução, uma saída, uma vacina, um tratamento, novos testes de diagnóstico. Esse é um lado muito positivo, porque a gente vai ter mais testes de diagnóstico aqui no Brasil. Isso é muito importante para a gente saber o tamanho do vírus aqui, né? Quantas pessoas de fato estão infectadas. Então, pensando nesse sentido e vendo que a gente está avançando e que a ciência está avançando junto, eu tendo a pensar que a gente tem um cenário menos pior pela frente. Mas, de fato, a curva vai crescer. Isso não dá para negar. O ministro da Saúde tem dito isso em todas as coletivas. Então, o número de casos vai subir, e vai subir pelas próximas semanas. Natália, você que é especializada em saúde, né? Eu acho que essa epidemia, ela deixa muito claro para todos nós o quanto a ciência, o quanto a pesquisa é importante e o quanto que ela deve ser valorizada, não só na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro, né? Você acha que essa visão da necessidade da gente valorizar os pesquisadores, os profissionais da área de saúde, isso muda com a pandemia do Covid-19? O que a gente vai ter de positivo nessa questão depois que esse período de isolamento passar? Eu acho que sim, eu acho que esses casos, né, de coronavírus deixaram a sociedade muito assustada. As pessoas, de fato, estão com medo do que pode acontecer, estão com medo de perder os entes queridos. E aí, nesse sentido, toda a esperança está voltada para a ciência, tudo está voltado para os cientistas. Então, no fundo, acho que a ciência ganha muito com isso, ela reganha a confiança da sociedade, a importância da pesquisa científica aqui no Brasil. Como é que você vê, pessoal? Porque existe hoje em dia uma negação um pouco, né, da ciência. Você tem aí os grupos de... você tem muita gente que não acredita na eficiência das vacinas. Você tem muita gente que defende que a Terra é plana, né, contra todas as evidências científicas. Como é que você vê esse movimento em tempos de coronavírus? É um grande absurdo, né? Infelizmente, isso tem acontecido, isso impactou muito a nossa sociedade, as pessoas começaram a desacreditar das vacinas, e eu acho que, de certa forma, o coronavírus vai trazer um resgate disso, assim, houve um recorde de adesão à vacina da gripe por parte dos idosos, isso é uma ótima notícia, e, no fundo, as pessoas, elas começaram a voltar a se preocupar com isso, com as informações de qualidade também, com a imprensa também. Os jornais estão dando notícias e agora que o acesso aumentou. Então, são só boas notícias, né, nesse sentido.